Amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 3. Iremos continuar a nossa série de reflexões, as 7 cartas, às 7 igrejas do Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, iremos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 6. Aqueles que não tiverem com a palavra do Senhor em mão, já podem também acompanhar aqui na projeção. E hoje iremos fazer a reflexão na carta à igreja em Sardes. A palavra do Senhor nos diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, e tem nome de que vives e estás morto. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora verei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Todos juntos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, versos do 1 ao 6, é a carta à igreja em Sardes. E aqui nós temos uma palavra muito especial do Senhor da igreja para a sua igreja. Algum tempo atrás, ouvi do reverendo Leandro Peixoto, tratando desta carta, ele conta a história real de uma senhora que, ao completar 50 anos de idade, ela resolveu com seu esposo que, em chegando àquela data, eles iam fazer uma viagem para a Europa para comemorar seus 50 anos de vida. Em pleno vigor, compraram as passagens apenas de ida, porque iriam desfrutar ao máximo da vida nessa viagem. E quando sentissem a vontade de voltar, então pensariam nas passagens de volta. Certa de que estava em pleno vigor, muita saúde para dar e vender, apenas uma coisa, uma somente, trazia um desconforto. Ela tinha uma constipação, prisão de ventre. E para fazer com que a viagem fosse mais confortável, ela foi fazer consultas, foi a um gastro. Também por situação da idade, o gastro pediu para que ela fizesse endoscopia, colonoscopia, uma ultra-abdominal e muitos outros exames. Aquela mulher já na mente, na vida dela, só tinha uma coisa à sua frente: viagem. Europa, festa, diversão. E ela foi, fez os exames com toda a rapidez de alguém que está desejoso de chegar o dia da viagem.
pegou todos os exames, retornou àquele especialista, um renomado especialista. E então, diferentemente daquilo que fazemos, ela pegou todos os exames lacrados e levou para o médico, para receber logo a notícia e concluir toda a sua programação e viajar. Bem, ela fez isso, e chegando lá, colocou todos os exames que foi requerido, todos os exames, e ela, com um sorriso estampado no rosto, esperava a grande resposta, ou aquela palavra: você está bem, pode viajar. Mas ela viu que o médico, ele olhava um outro exame, pesquisava, ia para o outro, e ela começou a ficar inquieta, como qualquer um de nós também ficaríamos. Depois de algum tempo e já a inquietação tomando conta de sua vida, ela disse: doutor, cadê a resposta? Diga logo que está tudo bem. O médico tira os seus óculos, coloca assim, olha firmemente nos olhos dela e disse: infelizmente, a notícia que eu tenho que lhe dar não é uma boa notícia. O que você tem é um tumor, câncer raro, ao que tudo mostra os exames. E você não apenas não irá poder fazer a viagem, mas imediatamente nós iremos fazer outros exames para tratar imediatamente disso, porque se trata de algo muito agressivo. Assim como aquela mulher, eu acredito que o mundo de qualquer um de nós, qualquer um, desabaria. E foi o que aconteceu com ela. Essa é uma história em fatos reais. Aconteceu aqui em Campinas, São Paulo. Uma serva do Senhor. Quando se deparou com esse diagnóstico, começou todos os desdobramentos dessa história. Estou contando essa história porque a carta que lemos nessa noite também trata de um diagnóstico. Também trata daquele que conhece a igreja. E a carta que o Senhor envia à igreja em Sardes, ele diz: conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Ora, você pode tomar o melhor remédio do mundo, mas se for para uma outra doença, não vai causar nenhum efeito. Tem gente, né? Se você está com dor de cabeça e toma um remédio que não tem nada a ver, você pode tomar até 1 quilo desse remédio. Não vai surtir efeito, porque o remédio tem que ser de acordo com a necessidade. Então, para se ter a certeza ou para entender o que se passa nesta igreja, o Senhor da igreja revela que Ele está no meio da igreja, que Ele conhece a sua igreja profundamente. E quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando de paredes, prédios, denominação, estamos falando de vidas. Quando Ele se apresenta, aqui há uma estrutura em todas as 7 cartas. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Isso aqui está no capítulo 1. Quando ele mostra que aqui é Deus pleno, 7
quer dizer completude, plenitude. E ele mostra que é ele que conhece, que sustenta. Exatamente quando ele fala das estrelas, ele está falando das igrejas ou daqueles que cuidam da igreja. A figura de linguagem é para mostrar que quem mantém, sustenta e quem conduz a igreja é aquele que comprou pelo seu precioso sangue o Cordeiro de Deus. Não apenas isso, que ele conhece e cuida, mas aqui nós vemos que o Senhor mostra como se dá a relação entre Deus e a sua igreja. E aquilo que ele falou à igreja em Sardes se aplica perfeitamente à igreja do Senhor em todos os tempos, em todas as épocas e em todos os lugares. Essa palavra é para mim e para você nessa noite. E o Senhor, então, Ele traz aqui nesta carta, e nós queremos refletir, quando Ele chama a igreja em Sardes, a parar de viver de aparências. Essa é a mensagem do Senhor, deixar de viver de aparência. Em outras palavras, o Senhor escreve e disse: chega de viver de aparências. Cristo confronta a igreja por viver de aparência e chama ao arrependimento e à vigilância. Uma igreja pode ter fama diante dos homens, mas estar morta diante de Deus. Qual é o diagnóstico que Deus dá para essa igreja? Qual é a prescrição, tendo em vista o diagnóstico, qual é a prescrição da graça de Deus para essa igreja? E por fim, iremos refletir sobre os resultados esperados. Talvez você ache uma palavra forte, mas o objetivo desta carta, assim como todas as outras, porque ela seria lida, esta carta, em todas as igrejas da Ásia Menor, todas elas, mas primeiro endereçada àquela igreja em Sardes. E veja, quando olhamos aqui no texto, embora pareça uma palavra muito forte e contundente, o Senhor visa que a igreja entenda, que a igreja perceba de forma muito clara as bênçãos da aliança, do pacto, as bênçãos do que é pertencer ao Senhor e viver em comunhão com Ele. E essa carta, para nós entendermos bem, Ele trata as nossas vidas e o Senhor faz o diagnóstico da graça de Deus para esta igreja. Qual é o diagnóstico? Como saber se tudo está bem? Como saber se a igreja vai bem? Não apenas diante dos homens, mas diante de Deus. Sardes, a própria cidade, ela tinha a fama de ser uma cidade impenetrável. Muitos exércitos já haviam se colocado contra aquela cidade e não conseguia vencê-la. Ficava a 450 metros de altitude em cima de uma colina. De lá, eles viam quando os exércitos inimigos vinham contra eles e então eles podiam reagir. Mas por 2 vezes essa cidade foi
vencida, rendida pelos inimigos e por 2 vacilos. Eles tinham tanta autoconfiança e soldados que baixaram a guarda e foram, então, assim, deixando partes daquela fortaleza que parecia impenetrável, deixou que aquela cidade ficasse à mercê daqueles que atacavam. O Senhor da igreja, é Ele que tem o diagnóstico preciso de nossas vidas. E como é que Ele julga? Ele vê os sinais. Ele vê uma igreja que era muito saudosista, vivia do passado de glória, mas o presente não era tão impressionante assim. E o saudosismo tem um perigo, por quê? Porque ele olha para o passado, pensando que tudo aquilo de bom que poderia acontecer na vida, já aconteceu no passado. O passado é bom, de vez em quando precisamos visitá-lo. Mas saiba, você não pode fazer nada com o passado, senão visitá-lo. Ninguém pode mudar. Poderemos ver as conquistas, e isso deveria trazer às nossas vidas um ímpeto de dizer: o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e eternamente amanhã. Veja, a igreja havia se prendido a uma situação saudosista, vivendo da glória do passado. O Senhor chama e mostra que conhece, porque Ele não vê como vê o homem. O homem vê a aparência. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Deus vê o coração, não vê a aparência. Mateus, capítulo 23, versos 27 e 28, Jesus, ele denuncia os fariseus e chama de sepulcros caiados, que por fora parecem bonitos demais, mas por dentro está podre. Deus não se impressiona com prédios, programações ou reputações do passado. Deus está dizendo à sua igreja que nos chamou, assim como Ele diz à igreja em Laodiceia, que Ele bate à porta. Para quê? Para que Ele possa ceiar conosco e nós com Ele. Todas as igrejas são chamadas a atenção a viver uma vida plena, desfrutando das bênçãos espirituais em Cristo Jesus, de uma vida espiritual sadia, porque Deus e suas promessas estão disponíveis para a igreja. Mas é necessário que venhamos progredir nesta graça. Cristo então, Ele chama, e Ele mostra exatamente o diagnóstico. Ora, havia um nome, havia uma reputação. Aqui nós não falamos de falsos ensinos nesse texto na igreja em Sardes, mas a igreja em Sardes é uma igreja que se deixou influenciar pelo mundo. O diagnóstico que Deus dá é através de sua palavra, porque foi exatamente isso que a igreja abandonou. Foi deixando, foi vivendo no automático, foi caminhando, contando a história no caminho e esquecendo que a vida com Deus é uma vida diária. Veja, irmãos, ele diz então qual é a prescrição da graça de Deus para esta igreja: ser vigilante,
e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não reconhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Veja que o Senhor é incisivo. Seja vigilante e consolida o que estava para morrer. Ele usa o contexto daquela cidade, ele usa o contexto imediato para trazer uma verdade espiritual negligenciada pela igreja. Sardes já havia experimentado vitórias no passado, mas estava dormindo espiritualmente. O chamado é: desperta, vigia, fortalece o pouco que resta. Cristo avisa que virá como ladrão e ele pede: arrepende-te. Veja, muitas igrejas e crentes estão vivendo do passado, lembrando das glórias antigas, mas Cristo está chamando a igreja para uma vida real, aqui e agora. O arrependimento não pode ser adiado. O arrependimento é um ingrediente urgente, diário, contínuo, para vivermos na presença do nosso Deus. É bom salientar que um bom diagnóstico provém de um bom especialista, de alguém que é realmente especialista naquilo e que tem todos os meios necessários para trazer a real situação. Você que disse que está tudo bem, se o Senhor da igreja fizesse um diagnóstico de sua vida, será que você também receberia a notícia de acordo com as suas expectativas? Ou talvez ficasse um pouco tenso ao receber a resposta do Senhor? Ele olha para a igreja em Sardes e chama a nossa atenção, porque virei como um ladrão. A ideia aqui é mostrar algo que o crente ele tem que vigiar, ele tem que viver vigilante. Ora, por duas ocasiões, enquanto os exércitos baixaram a guarda, enquanto os soldados ficaram displicentes, aquela cidade foi invadida e foi saqueada. As coisas parecem e caminham em uma direção em que vemos novamente a mesma história. Quantas pessoas, achando que estão bem demais, começam num declínio em sua vida espiritual, a não cultivar mais uma vida de comunhão com Deus, de oração, de leitura da palavra, do essencial que é praticar, como Tiago diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando o Senhor olha, Ele traz uma prescrição. Primeiro, Ele chama a igreja a ser vigilante e tomar uma decisão.
consolidar o que resta, porque as obras não eram íntegras. E aí ele chama a memória da igreja: lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. A palavra de Deus que gera o verdadeiro arrependimento, quando ela é guardada no coração. Porque senão, seremos pegos de surpresa. Ou eu pergunto a você: você sabe a hora em que o ladrão virá? Deus tenha misericórdia de sua vida, de nossas vidas, e que nunca ele apareça. Mas um dia eu já tive essa sensação. Adquirindo a casa própria, a casa estava lá, fizeram a limpeza, estava para receber os móveis, lá em Currais Novos. Quando nós chegamos, vimos parede bem branquinha, aqueles pés na parede. Estava faltando ainda completar o pergolado. O ladrão, não sei se ele era engenheiro ou se ele tinha trabalhado na obra. Eu só sei que ele sabia que lá faltava uma parte do pergolado. Foi exatamente onde ele entrou. Só que onde ele entrou não tinha para onde ele sair, porque as outras partes tinham grades. Então ele entrou e saiu, e a gente viu os pezinhos dele na descida e na subida. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas aí nós ficamos mais vigilantes ainda. Fecha essa brecha, chama o guarda da rua, vai na polícia, todos os procedimentos. Para quê? Para se preparar para não receber uma visita indesejada. Queridos, o Senhor está chamando de uma forma muito categórica. Se nós vivermos em comunhão com Deus, em uma vida de comunhão com Deus, não seremos apanhados de surpresa. E o Senhor faz tudo isso com a sua igreja porque Ele espera um resultado na vida da igreja. Versículo 4 e 5 diz: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Se há uma palavra recorrente em Apocalipse, as igrejas, assim como a igreja em Laodiceia, Filadélfia e todas as outras, assim também como em todo o livro, é o Senhor da igreja que lembra, como lembrou a igreja em Laodiceia, quando ele disse: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Ele disse que essas vestiduras brancas é o símbolo da obra de redenção, aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro, lavados no sangue do Cordeiro. A vestidura branca é exatamente que o Cordeiro de Deus, o seu sangue, ali o Cordeiro que foi imolado, sacrificado, todos aqueles que receberam a Cristo tiveram suas vidas purificadas, santas, imaculadas, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Veja, irmãos, ele diz: contudo em Sardes umas poucas pessoas não contaminaram suas vestiduras.
E esses que foram remidos pelo Cordeiro, esses que perseveraram, porque a perseverança é uma característica dos eleitos, porque aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Quando olhamos para esta palavra, nós vemos a beleza do Evangelho, da graça do Senhor, porque Ele não nos deixa alheios, dizendo assim, cada um faça o que quiser. Não, não é assim. O Senhor, aquele que começou a boa obra, Ele mostra aonde erramos, porque a correção faz parte da vida de todos aqueles que nasceram de novo. É um ato de amor de Deus. O escritor aos Hebreus diz, se estáis sem correção, logo sois bastardos e não filhos. Porque Deus corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Independente da situação em que a igreja se encontre, ela é igreja do Senhor. E quem tem o diagnóstico também tem a prescrição para a cura. E Jesus, Ele é a cura para a sua igreja, para as nossas vidas. Ele está dizendo qual é o problema. Ele está dizendo, eu sei o que é o problema. E o Senhor da igreja está dizendo, Ele é a solução para o seu problema. Qual é? Que tamanho é? Apresente Ele ao Senhor da igreja e veja o que Ele faz. O apóstolo Paulo, quando vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, é porque há perdão verdadeiro, há purificação no sangue do Cordeiro. Ele dá o diagnóstico preciso e Ele tem a solução definitiva, porque Ele espera um resultado na vida da sua igreja. A noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor adornada, eu e você, nós, o povo do Senhor, sobre a face da terra. Assim como o povo peregrinou 40 anos pelo deserto, se preparando para entrar na terra prometida, nós também somos peregrinos. Ou você acha que vai viver 900 anos aqui? Não, pastor. Depois de 70 é só canseiro e enfado. Então bem, agora lá na eternidade, sim, vida para sempre. Sabe por que o Senhor faz isso contigo, comigo, conosco? Porque há uma promessa gloriosa. O vencedor será vestido de vestiduras brancas. De modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. No livro da vida está o nome de todos os eleitos, porque o Senhor, o supremo pastor de nossas vidas, disse no Evangelho de João, no capítulo 10, eu conheço as minhas ovelhas, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Veja, ter o nome no livro da vida. Quem pode colocar o nome no livro da vida? Quem coloca é o Senhor, porque Ele morreu pelas suas ovelhas, Ele morreu pelos seus. E Ele disse que ninguém pode alterar esse resultado. Veja, quando ele escreve, Paulo aos Romanos, que poderá nos separar do amor de Deus? Imagine aí, o que pode nos separar do amor de Deus? Paulo, quando escreve no capítulo 8,
Verso 31, eu vou passar agora a lembrar você. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está onde? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, essa é a certeza e a prova do amor de Deus pela sua igreja. Sardes havia sido influenciada pelo mundo, mas Jesus, ele tem a solução para a sua igreja. Não é se tornar atrativa, não é se tornar mais parecida com o mundo, não, a igreja não foi chamada para isso, meu irmão. A igreja foi chamada para parecer com o seu Senhor. Por isso que somos chamados de cristãos, porque temos um Senhor e um Salvador, e Ele é Cristo Jesus. Você se parece com Ele? Querida igreja, concluo trazendo aqui para as nossas vidas uma história, concluindo uma e começando outra. Primeiro, porque eu sei que você é uma pessoa curiosa, como eu também. Como terminou a história daquela irmã lá de Campinas, São Paulo? Com um bom diagnóstico, com uma boa prescrição, com um excelente tratamento, Deus concedeu a bênção e ela foi restaurada. Não viajou quando ela pensava, mas depois festejou porque ela recebeu o milagre. Deus é bom. Ele tem cuidado de nós. Quando ler as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, não fique assim temeroso com os relatos, porque em todas as cartas nós temos a certeza do amor de Deus pela sua igreja. Ele não poupou o seu próprio filho por amor de nós. Versículo 6, eu quero que você conclua comigo o versículo 6. Eu tenho uma história para lhe contar maravilhosa. Diz o quê? Capítulo 3, verso 6. Você consegue dizer esse versículo sem olhar para a projeção? Ele vai tirar. Ele já tirou. Já estamos sem a projeção. Agora vamos mostrar que a gente não está
em línguas, né? Cada um em um idioma diferente. Vamos dizer como um coral bem bonito. Quem tem ouvidos, ouça. Diz. Eu concluo com uma história, reverendo Ronaldo Lidório. Quando trouxe um nativo lá da Amazônia, um indígena, a cidade de São Paulo, e caminhando com ele na rua, aquele indígena, ele disse: está escutando? E o pastor parou e disse: como? O quê? Um barulho. Ele disse: o barulho? Carro buzinando, tantas coisas passando ao nosso redor. Num barulho desse, você está querendo o quê? Escutar o quê? Ele disse: você não está ouvindo? E aí aquele indígena disse: é o pássaro tal. Ele disse o nome do pássaro e disse o canto do pássaro. O pastor olhou e disse: não ouvi nada disso. Ele disse: está aqui perto. E ele saiu, caminhou por uma rua e logo tinha um parque. Ele entrou naquele parque e foi em direção e caminhou e o pastor começou a ouvir. E ele disse: olha lá na árvore. Aí disse o nome do pássaro e disse: olha como ele canta bonito. Ele estava distante, mas ele discerniu um som em meio a muitos barulhos. Ele discerniu um canto de um pássaro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o Espírito do Senhor que falou à igreja em Sardes é o mesmo Espírito Santo que hoje fala à sua igreja. No mundo há muitas vozes, na nossa cidade há muito barulho, nas mídias sociais há muitos sons, mas há uma voz que todos nós precisamos discernir. É quando o Espírito fala à sua igreja. É quando o Espírito Santo testifica e fala ao meu coração, à minha vida, à sua vida, às nossas vidas. A igreja em Sardes, assim como todas as 7 igrejas do Apocalipse, todas elas, a todas as igrejas, o Senhor termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem discernido a voz do Senhor? Deus fala por meio de sua palavra. E não contradiz nenhuma vírgula, porque passará os céus e a terra, porém as palavras do Senhor não passarão. Assim como aquele indígena conseguiu discernir um som tão distante, mas para ele era tão nítido, que Deus nos dê a graça de podermos ouvir a doce voz do Senhor. E possamos dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, a tua igreja. Nós não podemos ficar sem ouvir a tua voz, porque a vida só brota da vida. E o Senhor da igreja é o Senhor da vida. Nós podemos ter uma vida plena, ter uma vida abundante, porque Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Nosso rogo ao Senhor: ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Ele fale poderosamente ao seu coração e à sua vida. Enquanto cantamos, faça sua oração. O Senhor nos chama para viver para além das aparências. O Senhor dá uma chamada nessa noite às nossas vidas. Ele não vê como vê o homem. Ele vê o coração. Ele sabe o que você precisa.
Ele trata a sua alma.